Este vídeo faz parte do material de apoio às atividades remotas da disciplina Lógica Matemática e hoje nós apresentaremos o metateorema da dedução. A apresentação desse importante resultado nos dá a oportunidade de trabalhar a técnica de demonstração por indução. E é por esse ponto que vamos começar. As propriedades envolvendo objetos construídos recursivamente quase sempre são demonstradas por indução. Isso é de se esperar. Nas construções recursivas, um objeto é construído a partir dos anteriores. Então, é natural imaginar que as propriedades sejam transmitidas dos objetos anteriores para os posteriores. Demonstrações por indução são onipresentes em lógica. Isso também é de se esperar. As fórmulas foram definidas recursivamente e também as valorações, tanto a definição sintática quanto a definição semântica. As demonstrações por indução em lógica, em geral, são feitas na complexidade das fórmulas, quando envolve fatos semânticos, ou no comprimento das demonstrações, quando envolve fatos sintáticos. Nós vamos dar um exemplo de cada caso adiante. A demonstração do metateorema da dedução é feita por indução no comprimento das demonstrações. Esse será o nosso exemplo de demonstração no comprimento das demonstrações. De fato, o metateorema da dedução é um resultado sintático. Na aula sobre técnicas de demonstração, nós estudamos a técnica de demonstração por indução com base no primeiro princípio de indução. Nas demonstrações que seguem, nós faremos indução com base no segundo princípio, que é uma variação do primeiro. A primeira parte do processo é idêntica. E temos uma variação na segunda parte. Então, no primeiro princípio, nós tomamos como hipótese de indução PK. Tomamos como hipótese de indução que a propriedade é válida para n igual a k e provamos que ela é válida para n igual a k mais 1. Então, PK é a nossa hipótese de indução e PK mais 1 é a nossa tese de indução. No segundo princípio, nós mudamos a hipótese de indução. Então, no primeiro princípio, nós tomamos como hipótese de indução o PK. No segundo princípio, nós tomamos como hipótese de indução P1, P2 até PK. Então, nós supomos que a propriedade seja válida não para PK, não para n igual a k, mas para todo n menor que ou igual a k. E provamos a mesma tese de indução, que a propriedade é válida para n igual a k mais 1. Então, provamos PK mais 1. Então, essa é uma pequena diferença aqui do primeiro princípio de indução para o segundo princípio de indução. E é esse segundo princípio de indução que nós vamos usar nas nossas demonstrações, nas duas demonstrações que nós vamos fazer, na verdade. Então, vamos lá, vamos apresentar aqui um metateorema. Se φ é uma fórmula que envolve uma única proposição elementar P e que não envolve a negação, então qualquer valoração que verifique P também verifica φ. Desse resultado, segue que a negação não pode ser definida a partir dos outros conectivos. De fato, qualquer fórmula formada apenas a partir de uma proposição P e dos outros conectivos que não a negação seria verdadeira quando P fosse verdadeira, enquanto a negação de P deveria ser falsa. Então, esse metateorema aqui ele é um resultado que nos dá uma coisa interessante. Um resultado interessante também na metalinguagem, um metateorema interessante. Observe que este aqui é um metateorema. Aqui nós não estamos demonstrando uma coisa na linguagem, nós estamos demonstrando algo sobre a linguagem, que é algo que nós afirmamos dentro da nossa metalinguagem. A demonstração será feita por indução na complexidade de φ. Então, observem que isso aqui é um fato semântico. Nós estamos falando ali de definição de fórmulas, e quando nós fizemos a definição das fórmulas, nós fizemos uma discussão semântica a respeito da valoração delas, e as fórmulas foram
foram obtidas recursivamente, e nessa recursão nós fomos também definindo complexidade. Então, quando nós proferimos alguma afirmação, alguma propriedade a respeito de uma φ, e é natural que a demonstração saia por indução na complexidade dessa φ. Então, muito bem, vamos lá. Primeira parte, nós vamos provar que a propriedade é válida para n igual a 1. Então, nós devemos provar que, se φ tem complexidade 1, então qualquer valoração que verifique P também verifica φ. Ok. De fato, se φ tem complexidade 1, vamos lá. Então, φ é uma proposição elementar. E como φ não envolve outra proposição elementar que não seja φ, então nós temos que o φ é o próprio P. φ é igual a P. Então, o resultado é óbvio. Então, o que nós estamos afirmando, se o φ é o próprio P, então o resultado que nós estamos, a tese que nós estamos querendo provar é que P é verdadeiro sempre que φ é verdadeiro. Perdão, sempre que P é verdadeiro. Se P for verdadeiro, então P é verdadeiro. Então, esse resultado é óbvio. Então, a primeira parte está feita. Agora, vamos para a segunda parte da demonstração. Suponhamos que a propriedade seja válida para n igual a k e provemos que ela é válida para n igual a k mais 1. Então, nós temos como hipótese de indução o quê? Se φ não envolve outra proposição elementar que não seja P. Isso faz parte da hipótese do nosso teorema. Não envolve a negação. Também faz parte das hipóteses do nosso teorema. E tem complexidade menor que ou igual a k, então isso aqui é que é a hipótese de indução. Então, qualquer valoração que verifique P também verifica φ. Então, o que nós estamos dizendo é que se φ for verdadeira, se P for verdadeiro, então φ é verdadeira também. Nós estamos assumindo que isso é válido se a complexidade de φ não for maior do que k. E a nossa tese de indução? Se φ, então, novamente, se φ não envolve outra proposição elementar que não seja P, não envolve negação, e agora a parte da indução, e tem complexidade k mais 1, então qualquer valoração que verifique P também verifica φ. Então, nós provamos que isso é verdade se a complexidade de φ não for maior do que k, e queremos provar que isso é verdade também se a complexidade de φ for igual a k mais 1. Então, vamos para a demonstração da segunda parte, que será feita por casos. Então, olha que interessante, ela será feita por casos ou por exaustão. Então, observe que nós estamos usando a técnica de indução, uma das técnicas de demonstração que nós aprendemos, e dentro dessa demonstração por indução, nós vamos usar outra técnica de demonstração que também nós aprendemos, que é a técnica de demonstração por casos ou de demonstração por exaustão. Então, é uma técnica de demonstração aparecendo enquanto nós estamos usando outra. Então, existem três possibilidades para φ. Ou φ é igual a ψ ou gama, ou φ é igual a ψ e gama, ou φ igual a ψ implica gama. Observem que se φ é uma fórmula complexa, existem quatro possibilidades. Ou ela é a negação de alguém, ou ela é a negação de uma fórmula, ou ela é a disjunção de duas fórmulas, ou a conjunção de duas fórmulas, ou uma implicação envolvendo duas fórmulas. Mas aqui nós temos por hipótese que φ não envolve negação. Então, está descartada que a possibilidade de φ ser a negação de outra fórmula. Então, acontece aqui que nós temos essas três possibilidades para φ. E o que é uma demonstração por casos? Nós vamos provar que, se o primeiro caso acontecer, então a tese é válida. Então, vamos assumir o primeiro caso como hipótese adicional e provar a tese. Depois nós assumimos
como hipótese que o segundo caso é válido e provamos a tese. Depois nós assumimos como hipótese que o terceiro caso é válido e provamos a tese. Em qualquer um desses casos, né, seja uma disjunção, uma conjunção ou uma implicação, aqui envolvendo psi e gama, então psi e gama são fórmulas com complexidade menor que ou igual a k. E que também não envolvem outra proposição elementar que não seja P e não envolvem a negação. Porque, de fato, se nós tivéssemos alguma outra proposição elementar aqui em psi ou em gama, ela também faria parte de φ. Se nós tivéssemos alguma negação aqui em psi ou em gama, essa negação também faria parte de psi. Então, se não envolve outra proposição elementar que não seja K e não envolve a negação, tampouco psi ou gama envolvem. E, naturalmente, psi e gama têm complexidade menor que ou igual a K. De fato, se a complexidade do φ é K mais 1, então, cada uma dessas tem que ter complexidade menor do que K, porque nós temos a complexidade da φ, a complexidade da psi, mais a complexidade da gama mais 1. Então, tanto a complexidade de φ quanto a complexidade de gama não ultrapassam K. Então, nós podemos usar a hipótese de indução aqui para o psi e aqui para o gama. Então, nós estamos fazendo uma demonstração por caso. Então, vamos analisar o primeiro caso. Então, no primeiro caso, nós assumimos como hipótese que φ é psi ou gama. E pela hipótese de indução, toda valoração que verifica P verifica também psi, porque, de fato, a complexidade de φ não é maior do que K. E também gama. Né? Então, toda valoração que verifica P também verifica gama, verifica psi e gama. O que nós queremos provar é que toda valoração que verifica P verifica psi. Pois bem, nós já sabemos que toda valoração que verifica P verifica psi e verifica gama, pela hipótese de indução, porque a complexidade da psi e da gama são menores do que K. E nós sabemos que toda valoração que verifica psi e verifica gama, verifica também psi ou gama. Né? Se φ é verdadeiro e gama é verdadeiro, então psi ou gama é verdadeiro. Então, tomando como hipótese, né? Supondo aqui, como hipótese que φ é psi ou gama, nós provamos que toda valoração que verifica P também verifica gama. E agora nós temos que fazer os outros dois casos. Se φ for psi e gama, ou se φ for psi implica gama. Só que esses dois casos são análogos. Nós vamos ter da mesma forma que se P que toda valoração que verifica P verifica também psi e gama, e se verifica psi e gama, então verifica psi e gama, e verifica psi implica gama. Então, os outros dois casos são análogos. Então, sendo assim, a segunda parte está concluída. Então, a demonstração está feita, está concluída. Então, agora vamos apresentar o metateorema da dedução. No metateorema da dedução, nos diz o seguinte, olha, se gama está juntamente com φ, então lembre-se o seguinte, que gama, esse aqui é um gama maiúsculo, né? Isso aqui é um gama maiúsculo, e nós assumimos aqui como prática, como padrão,
que as letras gregas minúsculas são usadas para designar fórmulas, né? São usadas como variáveis para fórmulas. E as letras gregas maiúsculas são usadas como variáveis para conjuntos de fórmulas. Então, esse gama maiúsculo aqui representa um conjunto de fórmulas. Então, quando eu coloco aqui gama, vírgula, φ, eu estou dizendo que eu estou tomando como hipóteses todas as fórmulas de gama e, além delas, φ. Então, o que o metateorema da dedução está nos dizendo é o seguinte: se gama juntamente com φ demonstra psi, então gama sozinha, sem precisar do φ, demonstra φ implica psi. Ou seja, se usando as fórmulas de φ e usando também... se usando as fórmulas de gama e, além delas, φ, eu consigo provar psi, então, usando somente as fórmulas de gama, sem usar φ, eu provo que φ implica psi. Aqui está em símbolos e aqui está escrito por extenso. Se gama e φ demonstram psi, então gama demonstra φ implica psi. Observem que quando nós escrevemos aqui em símbolos, eu coloquei uma implicação aqui que é diferente dessa implicação que está aqui. Mas qual é a diferença entre essas duas implicações? Essa implicação aqui está na linguagem e essa implicação aqui está na metalinguagem. Então, aqui eu estou dizendo que isto implica isto, eu estou afirmando isso aqui na metalinguagem. Nós estamos conversando sobre a linguagem. Olha, se isso daqui acontecer, então isso daqui acontece. É um se, então, da metalinguagem. Isto aqui é uma implicação da linguagem. Isto aqui é uma fórmula da linguagem e aqui é uma afirmação na metalinguagem que envolve se, então. Então, um roteiro de uma demonstração usando o metateorema da dedução é da seguinte forma. Assume-se... Nós queremos provar que φ implica psi. Então, nós assumimos φ como hipótese auxiliar. E demonstramos psi. Então, ao invés de partir aqui de todas as fórmulas, né? Eu quero provar que com as fórmulas de gama nós podemos provar, né, com as hipóteses que estão aqui em gama, nós podemos provar φ implica psi. Então, assumir, além das hipóteses que já estão em gama, das fórmulas que já estão em gama, eu vou assumir φ como hipótese auxiliar. E aí, ao invés de provar φ implica psi, eu vou provar φ. Então, ao provar φ, utilizando as fórmulas de gama juntamente com psi como hipótese, se ao usar essas hipóteses aqui eu consigo provar psi, então sem usar φ, só a partir das fórmulas de gama eu consigo provar φ implica psi. Então é isso que nós vamos fazer. É esse o roteiro de uma dedução usando o metateorema da dedução. De uma dedução, de uma prova, de uma demonstração, utilizando o metateorema da dedução. Então vamos dar um exemplo de uma demonstração usando o metateorema da dedução. Nós vamos demonstrar uma coisa aqui que nós já demonstramos em outra aula anterior. Que se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Só que agora nós vamos usar o instrumento do metateorema da dedução para nos auxiliar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ao invés de provar P implica R, usando P implica Q e Q implica R como hipótese, nós vamos assumir P como hipótese auxiliar.
e vamos demonstrar R utilizando o P como hipótese auxiliar. Então vamos lá. Nós começamos a nossa demonstração com P. Por quê? Porque P é hipótese auxiliar. Então estamos usando P como hipótese auxiliar. Começamos nossa demonstração assim. Agora, na segunda linha vem P implica que. Pode entrar na segunda linha porque é uma hipótese. Agora, de 1 e 2 por modus ponens, nós tiramos que. Se P é verdade, P implica que é verdade, então Q é verdade. De 1 e 2 por modus ponens. Agora, nós vamos usar a outra hipótese. Q implica R. Nós podemos usar porque é uma hipótese. E agora, observe que se Q é verdade, Q implica R é verdade, então R é verdade. Então, nós obtemos R aqui de 3 e 4 por modus ponens. Então, observe o que nós fizemos. Nós assumimos P como hipótese auxiliar e provamos R. Então, se nós assumimos P como hipótese auxiliar e demonstramos R, então nós demonstramos P implica R, de 1 a 5, pelo metateorema da dedução. Então, isso aqui quer dizer que P implica Q e Q implica R demonstram P implica R, porque nós demonstramos R utilizando P como hipótese auxiliar. Então, para vocês se lembrarem de como nós fizemos, nós vamos ver esse teorema daqui a pouco sem o metateorema da dedução. Mas antes disso, aqui uma observação sobre teoremas e metateoremas, só para relembrar, né? Só relembrando. Teoremas são fórmulas da linguagem, então são coisas que nós demonstramos dentro da linguagem. E metateoremas são afirmações sobre a linguagem proferidas na metalinguagem. Só como lembrete. Então vamos à demonstração do mesmo teorema sem o metateorema da dedução. Então ela está aqui, isso já foi apresentado em outra aula. Então, quem quiser, pare o vídeo aqui e dê uma observada nessa demonstração e compare com a demonstração utilizando o metateorema da dedução. Relembrando que quando nós usamos um teorema ou um metateorema numa demonstração, nós não estamos mudando o conceito de cálculo de Hilbert. Nós não estamos mudando o conceito de demonstração. Porque toda demonstração que é feita utilizando um metateorema ou um teorema poderia ser feita sem utilizar. Então, agora nós vamos à demonstração do metateorema da dedução. Então, agora vamos prestar bastante atenção porque essa demonstração é delicada. Essa demonstração é feita por indução no comprimento da demonstração. Então, esse é um segundo exemplo de como fazer demonstrações por indução em lógica. O roteiro da demonstração vai ser o seguinte: olha, demonstra-se que se gama e φ demonstram psi em uma linha, porque o que vai ser o comprimento da demonstração? O comprimento da demonstração vai ser o número de linhas no qual ela é feita. Então, essa demonstração foi feita em uma linha, ela tem comprimento 1. Essa demonstração foi feita em 5 linhas, ela tem comprimento 5. Então, nós vamos demonstrar o seguinte: se gama e φ usados como hipótese, né? Ou seja, as hipóteses que estão em gama, todas as fórmulas que estão no conjunto gama, é importante que isso fique claro. Então, se gama e φ demonstram psi em uma linha, então gama demonstra φ implica psi. E aqui não importa em quantas linhas, tá? A indução é no comprimento da demonstração de φ a partir de gama, de psi a partir de gama e φ. Então, nós estamos usando aqui como hipótese, né, que
que usando que usando gama e φ, nós demonstramos psi em uma linha, e vamos provar aqui como tese que gama, então sem usar φ, né? Gama, então sem usar φ, demonstra φ implica psi. E essa demonstração não importa em quantas linhas será feita. Tá? Nós estamos preocupados com a quantidade de linhas usadas para demonstrar psi, partindo de gama e φ. E não estamos preocupados em quantas linhas nós vamos gastar para provar φ implica psi partindo de gama. Então, essa é a primeira parte da demonstração por indução. A segunda parte da demonstração por indução. Então, demonstra-se que, assumindo como verdade que se gama e φ demonstram psi em no máximo k linhas, então gama demonstra φ implica psi. Então, é verdade que se gama e φ demonstram psi em k mais uma linhas, então gama demonstra φ implica psi. Então, a nossa hipótese de indução é que gama e φ demonstram psi a nossa hipótese de indução é que se φ e psi demonstram φ em no máximo k linhas, então gama demonstra φ implica psi. Então existe uma demonstração para φ implica psi a partir de gama, não importa em quantas linhas. E a nossa tese, nós queremos provar que se gama e φ demonstram psi em k mais uma linhas, então gama demonstra φ implica psi. Não importa em quantas linhas. Então vamos à demonstração. Primeira parte. Então, o resultado a ser provado. Se gama e φ demonstram psi em uma linha, então gama demonstra φ implica psi. A demonstração será feita por casos ou por exaustão. Aqui, novamente, a técnica de exaustão aparecendo no meio de uma demonstração por indução. Então, nós temos como hipótese, no primeiro caso, que a demonstração pode ser feita em uma linha. Então, se a demonstração, se φ pode ser demonstrado em uma linha, como é que fica a demonstração? A demonstração fica assim, φ. É a única linha que tem. φ tem que entrar na última linha da demonstração. E se a demonstração pode ser feita em uma linha, então isso quer dizer que já na primeira linha da demonstração, nós estávamos autorizados a colocar psi. Então, se nós já estávamos autorizados a colocar psi na primeira linha, certamente psi certamente não foi obtida por modus ponens, né? Então, ou psi é uma instância de um axioma, né? Se ele pôde ir para a primeira linha, então, ou ele é uma instância de um axioma, ou ele é uma hipótese. E sendo uma hipótese, existem duas possibilidades. Ele pode ser uma das hipóteses que pertencem ao conjunto gama, então pode ser que psi pertença a gama, era uma das hipóteses que estão lá dentro, ou ela é φ. As hipóteses são as fórmulas de gama e φ. Então, eu separei esses dois casos aqui, porque isso vai fazer sentido lá na frente. Então, ou psi é instância de um axioma, ou psi é uma das hipóteses que estão no conjunto gama, ou psi é a outra hipótese que nos restou, que é a φ. Então, nós temos essas três possibilidades. Então, vamos analisar aqui os casos 1 e 2. Então, em que psi é uma instância de um axioma, e o primeiro caso, e o segundo caso em que φ pertence a gama maiúsculo, tá? Desculpa.
pertence à gama maiúscula, ao conjunto gama. Aqui um erro de digitação veio um gama minúsculo. Então pertence à gama maiúscula. Então nós vamos primeiro assumir, né? Isso é uma demonstração por caso. Como é uma demonstração por caso? Eu assumo o primeiro caso como hipótese, provo a tese. Depois eu assumo o segundo caso como hipótese e provo a tese. Depois eu assumo o terceiro caso como hipótese e provo a tese. Então vamos assumir o primeiro caso como hipótese. Assumir que psi é instância de um axioma. Então nós queremos provar o quê? Que φ implica psi pode ser provada a partir das fórmulas de gama somente. Então nós precisamos exibir uma demonstração para φ implica psi. Não para psi, mas para φ implica psi. Então nós vamos começar a nossa demonstração da seguinte maneira. Nós estamos analisando o primeiro caso. Psi é instância de um axioma. Então, na primeira linha, nós vamos colocar psi. Psi pode ser colocado na primeira linha porque é instância de um axioma. Perfeito. Na segunda linha, nós vamos colocar psi implica φ implica psi. Isso aqui é instância do axioma 1. Fazendo φ igual a psi, psi igual a φ. É uma instância do axioma 1. Então pode entrar na linha 2. Agora, se nós temos psi e temos que psi implica φ implica psi, então nós temos, por modus ponens, aqui de 1 e 2 por modus ponens, nós temos que φ implica psi. E bem, então esse foi o caso 1. Psi é uma instância de um axioma. Agora vamos assumir o caso 2 como hipótese. Então, psi é uma das fórmulas do conjunto gama. É uma das hipóteses que estão no conjunto gama. Nesse caso, nós temos que exibir uma demonstração. A demonstração vai ser rigorosamente a mesma. A única diferença é que, no primeiro caso, nós justificamos a primeira linha como φ sendo uma instância de um axioma, e agora nós vamos justificar a segunda linha como psi sendo uma hipótese. Então, no primeiro caso, psi pode entrar na primeira linha, porque é a instância de um axioma, e agora, no segundo caso, psi pode entrar na primeira linha, porque é uma hipótese. E no terceiro caso? O terceiro caso é psi igual a φ. Nesse caso, nós não podemos fazer a mesma demonstração. Porque nessa demonstração aqui, nos dois primeiros casos, nós estávamos autorizados a colocar psi na primeira linha. Agora, no terceiro caso, nós não estamos autorizados a colocar psi na primeira linha. Porque psi não é instância de axioma e psi não é hipótese. Recordem-se de que psi era hipótese, tá? Para demonstração de φ era hipótese para demonstração de psi, mas nós temos que demonstrar φ implica psi sem usar φ como hipótese. Então, não estamos autorizados a usar φ como hipótese. Então, essa demonstração aqui não serve. Por outro lado, o que nós queremos provar é que φ implica psi. Mas se o psi é justamente φ, o que nós queremos provar é que φ implica φ. Mas φ implica φ nós já demonstramos. É um teorema que já foi demonstrado. Então é verdade também. Poderíamos repetir a demonstração, mas não é necessário. Já fizemos essa demonstração aqui de que φ implica φ. Então, no terceiro caso, também é possível demonstrar φ implica φ, porque φ implica φ é justamente φ implica psi, porque φ implica psi é justamente φ implica φ, que é um teorema. Então, a primeira parte está demonstrada. Então, observe que a primeira parte, nesse caso, já deu um trabalhinho bom, né?
Então vamos para a segunda parte da demonstração. Agora nós temos como hipótese de indução que se gama e φ demonstram psi em no máximo k linhas, então gama demonstra φ implica psi. Essa é a nossa hipótese de indução, que o resultado é válido para n igual a k. Agora queremos provar o quê? Que o resultado é válido para n igual a k mais 1. Então, nós queremos provar que se gama e φ demonstram psi em k mais 1 linhas, então gama demonstra φ implica psi. Então, agora nós vamos utilizar a hipótese de indução para provar que se isto acontece, então isto acontece. Então, para provar que se uma coisa acontece, uma primeira coisa acontece, então a segunda acontece, o que nós fazemos? Nós vamos tomar essa primeira, partir dessa primeira coisa aqui e chegar na segunda. De certa forma, aqui nós já estamos, observem bem, nós já estamos usando um metateorema da dedução na metalinguagem, né? Então, aqui eu estou usando aqui de forma tácita aqui que na metalinguagem nós temos um tipo de metateorema da dedução, né? Eu quero dizer que se isso prova isso, então provar que isso aqui prova isto é assumir isso aqui como hipótese e provar isso. Então vamos lá. Eu quero provar que se gama e φ demonstram psi em k mais 1 linhas, então gama demonstra φ implica psi. Então, eu vou supor o quê? Que gama e φ demonstram psi. E a tarefa que nos é dada é provar que φ implica psi, sem usar φ como hipótese, usando como hipótese apenas as fórmulas de gama. Então, vamos lá. Consideremos uma demonstração de psi com k mais 1 linha, onde psi está na última linha. Ok. Então, digamos que nós tenhamos aqui uma demonstração uma demonstração com comprimento k mais 1, né, para φ. E nós precisamos exibir uma demonstração para φ implica psi. Então, se nós assumimos que existe uma demonstração para psi com k mais 1 linhas, e psi está na última linha, o que acontece com psi? O que autoriza, né? O que foi que autorizou psi a entrar na última linha da demonstração, seja ela qual for? Ou psi é instância de um axioma, ou psi é uma hipótese, ou psi foi obtida por modus ponens. Muito bem. Então, se psi for instância de um axioma, ou pertencer a gama, então φ pode ser demonstrada em uma única linha. Aqui faltou uma hipótese. φ pode ser instância de um axioma, ou φ pertence à gama, ou psi é instância de um axioma, ou psi pertence à gama, ou psi é o φ, ou psi foi obtida por modus ponens, né? Esses são os casos que autorizariam psi a entrar naquela última linha da demonstração. Mas nesses primeiros casos, né, φ é instância de um axioma, psi é instância de um axioma, ou psi pertence à gama,
nesses dois casos, nós podemos fazer a demonstração em uma linha só. Poderíamos, aquela mesma demonstração que foi feita em K mais uma linhas, ela poderia ter sido feita em uma linha só. E aí nós caímos no primeiro caso. E se o psi for igual a φ, então também nós caímos. Nós caímos no caso em que φ implica psi, é exatamente φ implica φ, e isso nós já temos como teorema. Então, como nós caímos nessas situações, nós caímos em casos anteriores que já estão demonstrados, resta demonstrar o terceiro caso, o caso em que psi foi obtida por modus ponens. Então, nós estamos supondo aqui que gama foi demonstrada em K mais uma linhas a partir de gama e de φ, e que psi está na última linha da demonstração e foi obtida por modus ponens, porque é a única situação que falta analisar. É a única situação que autoriza psi a entrar ali na última linha que ainda não foi analisada. As outras foram analisadas. Então, nesse caso, a sua demonstração, nesse caso que falta analisar, a demonstração do psi ela é dessa forma. Nós temos um gama 1, gama 2, a gama K, aqui K linhas, e na linha K mais 1 nós temos psi. Então nós temos uma sequência que é dessa forma aqui. E se esse psi foi obtido por modus ponens, que é o que nós estamos supondo, então existem índices aqui, né, I e J, de modo que o gama J é exatamente um gama I implica psi. Então, em alguma linha aqui nós temos um gama I, e em alguma linha aqui nós temos um gama I implica psi, para poder obter aqui o psi por modus ponens. Então, agora nós vamos usar a hipótese de indução. O que nós queremos provar? Nós queremos provar que existe uma demonstração para φ implica psi. Então, nós queremos exibir uma demonstração para φ implica psi. Nós queremos provar que essa demonstração existe. Mas nós temos, pela hipótese de indução, que existe uma demonstração para φ implica gama 1. Por quê? Porque gama 1 está nessa demonstração. Se gama 1 está nessa sequência demonstrativa aqui, então gama 1 também é um teorema. E nós temos que se gama 1 implica psi, também está aqui nessa sequência demonstrativa, então gama I implica psi também é um teorema. E observem que tanto gama I quanto gama I implica psi foram demonstradas em menos de K linha, ou em no máximo K linhas. Porque se nós tirarmos este psi aqui da última linha, nós ficamos com uma demonstração que tem K linhas. E essa demonstração ela é uma demonstração para gama I, porque gama I está em algum lugar aqui, e ela é uma demonstração para gama I implica psi. E nos dois casos, o gama I ou o gama I implica psi foram demonstrados em, no máximo, K linhas. Então, nós temos, pela hipótese de indução, que existe uma demonstração para φ implica gama I, porque gama I foi demonstrado em, no máximo, K linhas, e nós temos que existe também uma demonstração para φ implica gama I implica psi, porque gama I implica psi
também foi demonstrado em, no máximo, K'. Então, existem essas demonstrações, existem pela hipótese de indução. E como serão essas demonstrações aqui? Serão em M linhas, N linhas, não importa em quantas linhas, o que importa é que elas existem. Eu sei que existe uma demonstração para φ implica γ-i, e existe uma demonstração para φ implica γ-i implica ψ. Então, nós vamos usar essas duas demonstrações aqui, nós vamos concatenar essas duas demonstrações, vamos juntar as duas aqui, e a partir delas nós vamos obter uma demonstração para φ implica ψ, que é o que nós queremos. Então, aqui está a demonstração do φ implica γ, e aqui está a demonstração do φ implica γ-i, e aqui está a demonstração de φ implica γ-i implica ψ. Nós simplesmente emendamos as duas aqui simplesmente e obtivemos uma demonstração com comprimento m mais n. Tanto para φ implica γ-i quanto para φ implica γ-i implica ψ. Agora nós vamos usar o axioma 2. Então, nós colocamos aqui na linha m mais n mais 1, nós colocamos uma instância do axioma 2. Então, o axioma 2 não está aqui no slide por falta de espaço, mas quem quiser, para o vídeo e confira aí com o axioma 2. Agora, na linha m mais n mais 2, nós temos o seguinte. Olha, nós temos que φ implica γ-i implica ψ, e nós temos que φ implica γ-i implica ψ, está aqui, implica φ implica γ-i implica φ implica ψ. Então, por modus ponens, nós obtemos que φ implica γ-i implica φ implica γ. Acontece que nós também temos que, aqui na linha M, que φ implica γ-i. Então, nós temos aqui de m mais n mais 2 por m e m aqui por modus ponens, nós temos que φ implica ψ, que era o que nós queríamos demonstrar. Então, a nossa tarefa era justamente exibir uma demonstração para φ implica ψ, sem usar φ. E nós acabamos, então, de exibir essa demonstração. E a nossa indução, então, está concluída. Agora, nós vamos encerrar com duas observações importantes. Primeira, o metateorema da indução é também conhecido na literatura como teorema da dedução, apesar de ser um metateorema. Então, se vocês virem aí na literatura, em algum livro, o teorema da dedução é a mesma coisa, é o metateorema da dedução. É até mais frequente encontrá-lo na literatura como teorema da dedução do que como metateorema da dedução. E a segunda observação. O metateorema da dedução não vale para o cálculo de predicados, embora o segundo seja uma extensão do primeiro. E isso se dá porque ele é um metateorema. Então, vejam bem, o cálculo de predicados é uma extensão do cálculo proposicional. Mas o metateorema da dedução vale no cálculo proposicional e não vale no cálculo de predicados. Isso parece estranho, porque se o cálculo de predicados é uma extensão do cálculo proposicional, então tudo aquilo que vale no cálculo proposicional deveria valer no cálculo de predicados. Mas isso é verdade para os teoremas. Todo teorema que vale no cálculo proposicional vale também no cálculo de predicados, porque o cálculo de predicados é uma extensão do cálculo proposicional. Então, todo teorema do cálculo proposicional é um teorema do cálculo de predicados. Mas aqui nós estamos tratando de um metateorema.
E isso acontece porque o metateorema da dedução não se dá bem com a outra cláusula, com a outra regra de inferência, que é a generalização. Então, ele funciona bem ali com o modus ponens, mas ele não funciona bem com generalização. Então, quando nós queremos usar o metateorema da dedução em demonstrações aqui dentro do cálculo de predicados, nós usamos em condições restritas. Nós podemos usar o metateorema da dedução desde que a regra de inferência generalização não tiver sido usada em tais circunstâncias. Então, nós temos uma forma restrita dele que pode ser usada no cálculo de predicados, mas ele, em geral, não. Então, eu agradeço a atenção de vocês e desejo um ótimo trabalho.